Filipenses 4:8, a gente leu semana passada, vamos ler de novo. Abaixa um pouco o meu volume, gente, do som, tá dando eco e voltando aqui. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós falamos na semana passada que dieta não é apenas sobre o que não comer. A renovação de mente não vai acontecer, a transformação da sua vida, a sua cultura de vida não vai mudar se você só deixar de falar errado e não começar a falar certo. Porque se você não falar certo, se você não comer, lembrando que a Bíblia diz que você come do fruto dos seus lábios, tudo aquilo que você diz, você está preparando um alimento para você, não para os outros, para você, primeiramente. Então, se nós queremos mudar de vida, não é apenas sobre não falar besteira, não maldizer, não amaldiçoar, isso já é alguma coisa. Dieta não é apenas sobre o que não comer, é sobre comer certo. Então você tem que começar a falar certo. Se você quiser renovar sua mente para conseguir mudar toda a cultura da sua vida, o estilo de vida da sua casa, dos seus filhos, você precisa começar a falar certo. E o processo de falar envolve o pensar. E aqui em Filipenses nós aprendemos que nós deveríamos guardar, controlar os nossos pensamentos, como falamos semana passada. Você precisa assumir o controle e decidir o que vai pensar, qual tipo de pensamento você vai regar, qual pensamento você vai eliminar. Você precisa assumir o controle. Então, entendendo que você precisa pensar certo, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 1, verso 14. Não tem como você pensar certo sem também começar a ouvir certo. Você precisa ser alimentado pela palavra, pelos princípios certos, pelos valores certos. Como pensar em tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que tem virtude, se você passou a vida inteira ouvindo errado. Se essa cacholinha sua aí, se essa caixa d'água aí, alguns de 10 litros, outras de 40 litros, isso muda de pessoa para pessoa. Se essa caixa d'água aí foi abastecida de maneira errada toda uma vida, então talvez alguns de vocês até queiram falar certo, primeiramente pensar certo, mas não há substância. Não há substância. O único momento que você passa sendo ministrado de maneira correta é no culto de domingo. Então você está tendo uma vida muito passiva. Você precisa ter uma vida mais ativa. É bom a gente estar aqui para, pelo menos nesse lugar, garantir que você fale certo, que você ouça certo, que você cante certo. Há uma preocupação muito grande da nossa parte, por exemplo, que os louvores sejam bíblicos, muito bíblicos, sejam cristocêntricos, porque o momento de adoração, infelizmente, para alguns, e que seja por pouco tempo, para todos, desses alguns, é o único momento que as pessoas falam corretamente, porque ela está cantando o que a gente está colocando aqui. Se nem na igreja a gente cantar certo, então o único momento que essas pessoas têm a oportunidade de profetizar corretamente sobre si mesmas, a gente tira, quando a gente tem louvores que não são cristocêntricos. E a Bíblia diz que nós somos transformados à medida que nós contemplamos. Então a nossa esperança como bons pastores na adoração é que você se apaixone por falar certo, que você se apaixone pela palavra de Deus, que você se apegue aos mínimos resultados que está aqui cantando ao Senhor, estão trazendo para a sua vida,
Mas você tem que sair de um lugar de passividade e entender que o culto de domingo não precisa ficar no domingo. Você não precisa ter dinheiro para pagar o Kevin para ficar indo na sua casa todo dia cantar para você. Por um bom preço, talvez ele largue lá as aulas dele e faça esse bom trabalho aí de ficar todo dia lá cantando na sala da sua casa, pelo menos 2 horas. Você não precisa disso. Você não precisa de um sacerdote indo com você para que você dê certo. Você precisa se tornar sacerdote. Você precisa entrar num lugar de se movimentar, de sair dessa passividade, de entender que tudo que nós estamos fazendo aqui, você pode e deve fazer no seu dia a dia. É muito pouco tempo que nós temos com vocês. Por isso a gente quer usar esse tempo com a maior qualidade possível. Mas é muito pouco tempo. Pensa que alguns de vocês só vêm na igreja domingo. Aí é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ouvindo errado. E muitos na passividade, sem fazer absolutamente nada. Você vai ser um bom aliado da gente, do Senhor e de si mesmo, se você entender o que eu vou falar hoje. A importância de você sair daqui e continuar ouvindo certo. Continuar sendo ministrado como você é no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Porque senão a gente vai ficar fazendo um trabalho de recalchutagem. Todo domingo você vem todo arrebentado para a gente mexer na lataria. Todo domingo você chega aqui arrastado, vivendo uma vida de quem sobrevive. E a proposta do Evangelho não é sobre sobreviver, é sobre vida abundante. Não é sobre vir todo domingo arrastado, receber aqui uma recalchutagem. É sobre uma vez ser salvo e a partir daí aprender a reinar em vida. E nos domingos você vem para celebrar, para botar para fora tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, com a sua comunidade. Você vem porque naquele dia vai vir o amigo que é carregado pelos 4 homens. Você tem que deixar, sabe aquela história, aquele momento em que 4 amigos carregam um homem aleijado até Jesus. Quantos já ouviram essa palavra? 4 amigos se esforçam para levar o seu amigo até Jesus, sobem pelo teto da casa. Todo mundo aqui já foi o 5º amigo, que está deitado na cama. Mas precisa deixar de ser. Tem que se tornar um dos outros 4, que carrega. O culto de domingo não é para você ficar o resto da vida vindo aqui carregado por alguém. Chegar aqui, sou pó, para ser recalchutado. É para você ser transformado, se tornar um sacerdote e se tornar um dos 4 amigos que carrega os outros. Servir aqui, trabalhar aqui. Você não sabe, mas a sua adoração em liberdade está trabalhando pela vida de alguém. Esse ambiente que nós construímos de adoração aqui, que eu quero te dizer que não é em qualquer lugar que você encontra isso. E eis alguém que já rodou bastante. Você não encontra em qualquer lugar um ambiente de uma igreja tão envolvida na adoração. Você vê bons ministérios de louvor, mas uma igreja passiva na adoração. Aqui, normalmente, a igreja quase conduz o período de adoração. Porque tem hora que a igreja ergue tanto a voz que abafa o ministério de louvor. Tem hora que a igreja decide qual que é a próxima música, começa a puxar e o ministério de louvor é essa daí mesmo agora. Vamos embora. E isso não pode ser construído apenas pelo Daniel, pelo Kevin, pelo Mateus, o Trajano, o Wallace. Isso só pode ser construído pela coletividade. Então, a sua intensidade, a sua paixão, o seu temor, o seu zelo na hora da adoração, está invocando a presença, cuidando bem da presença do nosso meio, para que pessoas sejam alcançadas aqui agora. Pessoas se renderam a Jesus aqui apenas sendo ministradas pelo período de adoração. E há algum tolo que diz: cadê a palavra? Meu Deus, você estava cantando o quê, irmão? Você deve ter ficado com a boca fechada o louvor inteiro, que a gente só cantou a palavra aqui. Primeira canção que nós cantamos, acho que foi a primeira, segunda, falando sobre a obra consumada de Jesus.
nada além do sangue. Você quer mais o que além disso, irmão? O que mais você quer além do sangue? Então essas pessoas foram ministradas porque tinham um ambiente de zelo na adoração. Como eu disse, não pode ser feito por uma pessoa, por duas, é a coletividade do corpo. Então quando você é um crente que entende sacerdócio, você coopera para que a gente coletivamente entre em lugares mais intensos em Deus. Mas voltando onde eu estava dizendo, alguns estão lá como quinto amigo que precisa ser curado, e você é um dos 4 que vai ministrar a vida dele pela sua adoração, pela sua oração, pela sua rendição ao Senhor. Mas não pode ficar nesse lugar para sempre. Você precisa sair da passividade e começar a ter uma paixão por ser ministrado pela palavra. O tema de hoje é: não cesse de falar do livro. Não cesse de falar dessa palavra, porque é ela que vai dar substância para você vencer as batalhas espirituais da sua mente. É ela que vai dar respostas para os ataques do diabo. É ela que vai responder quando o diabo diz: você não é ninguém, você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. É ela que vai responder: mas Deus, Ele é o Deus que faz o órfão habitar em família. Quando alguém chegar e dizer assim: olha, mas o diabo vem e traz um dardo dizendo: olha, eu sei o que você fez. Você vai começar a pregar para ele: mas eu também sei o que Jesus fez, deixa eu te contar. É a palavra que vai dar respostas, porque eu não estarei lá como num gabinete que você vem para mim e traz as suas demandas. Eu não estarei lá na maioria dos desertos de tentação que você vai sofrer na sua vida, porque eles não acontecem externamente, eles acontecem internamente dentro da sua cabeça. E só quem está dentro da sua cabeça não é o sacerdote Bill, é o sacerdote você. Como você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você não souber falar, você não precisa pregar como eu, ter uma desenvoltura para falar para um número de pessoas. Você só precisa falar para uma só, que é para você. E a partir dessa pessoa, meu irmão, que você vai falar, o seu testemunho vai alcançar milhares, centenas de pessoas. Melhor do que o homem que governa, melhor do que o homem que ganha uma cidade, é o homem que governa bem a sua alma. Você não tem que se preocupar em ser pai de multidões agora, você não tem que se preocupar em ser um discipulador de multidões, você tem que agora acordar para ser discipulador da sua própria vida. Depois que você fizer isso, não vai faltar ousadia, intrepidez, graça para você fazer por milhões. Nós precisamos voltar a amar a palavra. João capítulo 1, verso 14. Não há como você dizer que você ama Jesus se você não ama a palavra, porque ambos são um só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. De quem João está falando? João está falando de Jesus. E João está falando: Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é toda a promessa, Ele é tudo que nós ouvimos está nele. Ele é Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi. Toda a face de Deus está revelada nele. Então eu não posso dizer que eu amo Jesus e não tenho apego à palavra. O nível que você ama Jesus, que você quer ouvir a Jesus, é igualmente a sua disposição de ouvir a palavra, de amar a palavra. Às vezes nós temos uma devoção muito romântica, onde a gente diz: eu te amo, Jesus, mas nós não amamos a palavra. Então o quanto nós o amamos, se Ele é a própria palavra? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa glória, todo o poder está reservado aonde? Na palavra. Josué capítulo 1, verso de 1 ao 9. Josué capítulo 1, verso de 1 ao 9.
Quantos sabem que Josué foi o discípulo de Moisés que o substituiu? Quantos sabem disso? E quantos sabem que Josué pegou um toco, pegou um desafio sem tamanho? Quantos sabem que o povo de Israel era muito difícil? Quantos sabem que era um povo muito teimoso, que deu muito trabalho para Moisés? E agora, Josué está recebendo essa missão. Moisés partiu para o Senhor, e agora o Senhor chama Josué para governar aquele povo. Então imagina que Josué, mais do que eu e você que lemos alguns dos momentos de rebeldia, de dureza de coração do povo, sabia muito mais do experimentar na pele o quanto esse povo era difícil. Aí você entende por que Deus tem que virar para ele e falar assim: seja forte e corajoso. Por que Deus tem que animá-lo? Porque Josué viu o quão difícil era essa missão. Ele viu o que Moisés passou. E agora Deus o chama para liderar essa multidão, para liderar esse povo. E dentre muitas coisas que Deus poderia dizer para Josué, o auxiliando, dando instruções e ferramentas para conseguir ser bem sucedido na missão. Vamos ver o que Deus disse para Josué. Qual é o tamanho da sua missão? Qual é o tamanho do seu desafio? Por maior que ele seja, eu duvido muito que ele seja maior do que a missão e o desafio de Josué, irmão. Eu duvido muito que alguém aqui já esteja lidando com uma missão tão grande quanto a missão de Josué. Você vai chegar lá. Alguns aqui foram chamados para coisas desse tamanho. Mas eu duvido muito que alguém aqui hoje que tenha uma demanda como a de Josué. Então a instrução de Josué, que Deus deu a ele, se serviu para Josué ser bem sucedido na missão dele, serve para você ser bem sucedido na sua, seja ela qual for. Mas o problema é que a gente prefere um livro, um e-book com 365 dicas de como liderar um povo, de como ser bem sucedido na missão. A gente prefere ouvir outra pessoa dizendo do que o que o Senhor está dizendo, que é muito claro e objetivo. E toda outra boa instrução que você ouvir vai ser uma sintetização dessa daqui. Ninguém pode ser bem sucedido sem essa verdade, pelo menos ser bem sucedido no Senhor. Josué 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Imagina um filme passando na cabeça de Josué, meu irmão. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, preste atenção nisso aqui. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar, não deixe de falar, não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos
prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde for que andares. Amém? Aleluia! Como Deus foi com Moisés? Através do livro, através da palavra. Deus está dizendo para Josué: seja forte e corajoso. Em outras traduções, tem de bom ânimo. Seja forte e corajoso, tem de bom ânimo. E ele vai dizer: seja forte e corajoso para quê? Seja forte para perseverar na palavra. Seja forte e corajoso para cumprir as palavras do livro. Nós ouvimos aqui Deus dizendo: você vai ser bem-sucedido se você fizer o quê? Se você não cessar de falar do livro. Ontem, um dos meus mentores, no começo da minha caminhada, estava falando para os jovens, e ele trouxe essa palavra, e isso ficou queimando no meu coração em dizer para vocês hoje. O segredo não é ter a palavra no coração e pronto. Ter a palavra escrita na sua Bíblia e pronto. O segredo do sucesso é falar. Fale dessa palavra, fale desse livro, medita nele, fala dele de dia e de noite, pense nele de dia e de noite, e você será bem-sucedido, e você farás próspero o seu caminho. Uma das traduções diz: você farás próspero ao seu caminho, o seu caminho. Não é Deus que vai fazer, você vai fazer, porque Deus já fez. Deus já deu o manual de instruções. Mas alguns de vocês, aquilo que fazem quando compram um aparelho novo de tecnologia para dentro de casa, fazem também com as Escrituras e com a sua própria vida. Homem, parece que a gente, quando foi virando adolescente, jovem, um dia o pai da gente chamou e falou assim: eu vou te dar aqui os 10 mandamentos do que é ser homem. E desses 10 aqui são coisas, pecados capitais que um homem não pode cometer, senão você vai deixar de ser homem. E um deles é ler o manual. Nunca leia o manual. Nunca leia o manual de nada, porque isso é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de ser frouxo. E as mulheres já devem ter presenciado algum momento que o seu marido compra alguma coisa, e a primeira coisa que elas fazem é nos testar se a gente é homem ou não é. É um teste, é um teste. Ela vira e fala assim: já pensou em ler o manual? Claro que não. Não vou cair no teste de jeito nenhum. Claro que não. Mas tem um manual, por que você está quebrando cabeça aí? Não. A Natália fala assim: já pensou em olhar no YouTube? Não. Homem nenhum vai liderar essa casa. Homem nenhum vai me dizer aqui dentro o que fazer. E aí a gente prefere ficar insistindo. Outro dia eu comprei uma pista. O Tito ganhou uma pista que parecia mais um Lego. Uma pista dessas Hot Wheels estranhas assim, de montar. Quem foi que deu aquilo, Natália? Pra gente orar para essa pessoa. Que agora? Eu vou lembrar quem foi. Vou lembrar. A gente ganhou lá a pista lá. E aí quando chegou lá em casa, eu abri a caixa, aí você ainda tem um menino do lado com aquela expectativa, e cada uma hora que ia passando, a expectativa dele ia diminuindo, ia se transformando em raiva. Você vê o tempo que demorou, irmão. A caixa tinha todos os idiomas, menos português. Tinha chinês, árabe, língua estranha, menos português. E aí eu fui montando com o meu inglês, que é maravilhoso também, encaixando as peças. E aí você encaixava e parecia que estava dando certo. Aí o carrinho andava e saía da pista. Você descobria que tinha alguma coisa errada. E monta de novo, e de novo, e de novo. Até que eu decidi ser humilde e aceitei a instrução do YouTube e consegui montar. E aí quando eu montei, mas irmão, montei muito rápido, porque um outro cara lá tinha falado peça por peça, a 1, a 2, sabe?
3 na 4, tudo assim, 5, vai lá na outra ponta. Em coisa de 10 minutos eu resolvi o que eu fiquei umas 3 horas, tendo que me segurar para não quebrar, não tinha pulseira na época, para não quebrar aquela pista. E o título lá, você consegue, papai, que vai dando mais pressão. Toda vez que ele vê a gente, que ele quer alguma coisa, que a gente fala que não sabe, ele fala assim, papai, ou às vezes com a mãe dele, papai, você sabe tudo. Poxa, mano, aí meu ego vai lá em cima. Aí eu acho que eu sei mesmo. Só que nesse dia, eu tive que falar, papai sabe tudo. Mas a Bíblia também ensina a gente a ser humilde. Vamos dar oportunidade, vamos dar um view aqui para esse cara no YouTube que ele está precisando. E aí, 10 minutos eu resolvi, fiquei 3 horas. Tem um manual de instrução. Tem o cara do YouTube. E nós temos um manual de instrução. Deus nos fez o nosso Criador e descreveu como nós funcionamos e como nós não funcionamos. Só que esse manual não é só sobre como nós funcionamos. Esse manual é sobre como todas as coisas funcionam. As leis espirituais que regem todas as coisas estão aqui. E nós preferimos ficar insistindo em fazer do nosso jeito, batendo cabeça. A gente continua comprando um aparelho de DVD, e porque tinha um aparelho de fita cassete, então quer dizer que eu sei mexer no aparelho de DVD. Não quer dizer nada. Você ser bem sucedido numa área da sua vida, por exemplo, finanças, eu entendo os valores e os princípios de finanças, pronto, eu sei tudo. Não sabe. Aqui tem instrução para tudo, absolutamente tudo. E nós não temos apego ao manual. É como hoje a gente compra celular, um iPhone, por exemplo, ou um Samsung, um Android, qualquer um que seja. A maioria de nós não usa 50% da capacidade dos aparelhos. A maioria de nós já passou por situação que alguém, lá no Instagram, apareceu para você uma postagem de alguém, mostrando o que o seu celular faz. Que tipo de foto que ele tira, se você ir lá em configurações, ajustar isso e aquilo. Você fica assim, nossa, é o meu mesmo? É o meu mesmo que faz isso? Até hoje alguém vem e me explica alguma coisa que tem no iPhone que eu fico, uau, o iPhone faz isso? E a gente já quer trocar de aparelho, sendo que a gente não executou ainda nem metade do que o aparelho que você tem nas mãos faz. Eu quero dizer que se você não se atentar para as palavras desse livro, se você não se apaixonar pela palavra de Deus, se você não amar esse livro, se seu amor por esse livro não crescer, você vai morrer sendo um iPhone, um Samsung que usou 30% da capacidade, que usou no máximo 50% da capacidade, fruto do que foi possível nas horas de domingo que você se expôs à palavra. Irmão, você acha que a unção que está transformando a sua vida é eu falando aqui na frente? Não, é a palavra. É a palavra. Se a sua vida tem mudado, vindo aos domingos, imagina o que ela seria se você só se tornasse um bom pregador da sua própria vida. Se aos domingos você já se tornou um pai melhor, se aos domingos você já se tornou uma pessoa melhor, se aos domingos o seu caráter tem sido transformado por essa palavra, o que seria se você meditasse nela, como diz o texto, de dia e de noite? Que tipo de líder você se tornaria? Como disse Paulo, tudo que eu aprendi, aquele homem fenomenal, aquele homem incrível, poderoso em Deus, tudo que eu aprendi do Senhor. O mesmo livro que os grandes homens de Deus leram é o livro que nós temos na mão, com vantagem ainda, porque eles tinham esse livro inacabado. Moisés tinha um Pentateuco, Davi tinha só o Pentateuco, nem o Pentateuco, porque estava sendo escrito ainda, pedaços da palavra. E olha o que esses homens fizeram. O apóstolo Paulo, a Bíblia ainda estava sendo escrita nos dias da igreja primitiva, e olha o que eles fizeram. A mesma palavra que nós temos, que alguns de vocês têm aberta no Salmo 91 para expulsar demônio.
achando que o diabo está morrendo de medo lá do Salmo 91 aberto lá em cima da geladeira ou do som, ou da mesa da sala. Essa palavra tem poder quando ela é proclamada, quando ela é crida, quando você fala e crê. Esse é o poder dessa palavra. Mas como você vai falar certo se você não tem argumento, se você não tem nutrição, se você não tem palavra? Oséias diz: o meu povo, o Senhor diz no livro de Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de chu, não é por falta de experiência, não é por falta de arrepiar, não é por falta de ver cura na igreja. O meu povo perece por falta de conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a sua vida. Cada área, preste atenção nisso, cada área da sua vida que está em confusão, que tem trevas, denuncia uma ignorância. Cada área da sua vida que está em confusão, que está em trevas, denuncia uma ignorância. E a boa notícia é que para cada área da sua vida que há uma ignorância, há uma verdade da palavra para dar ordem ao caos, para trazer luz e dissipar toda a escuridão. A palavra treva, no original do grego, é a mesma palavra para ignorância. Ignorância é trevas. E a palavra conhecimento do grego é a mesma para luz. Então, quando luz chega, trevas vão embora. Quando conhecimento chega, trevas vão embora. Quando a palavra de Deus chega, a escuridão é dissipada. Essa é a solução. A Bíblia diz: o Espírito Santo guiará vocês a toda a verdade. O Espírito Santo, mais do que você mesmo, sabe quais as áreas da sua vida que há ignorância, que há caos e que precisam de ordem. Mas o Espírito Santo, ele trabalha com Jesus, ele trabalha com a palavra. A substância do Espírito para transformar o caos em ordem é a palavra. Gênesis capítulo 1: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do caos. E disse Deus: quando palavra e Espírito se encontraram, houve ordem no caos, houve luz, houve transformação. O Espírito Santo está esperando você proclamar a palavra. O Espírito Santo está aguardando a palavra sair da sua boca. A palavra diz: cri, por isso falei. Mas como você vai falar daquilo que você não conhece? Por isso que o diabo passa a perna em você. Por isso que o diabo te dá uma rasteira toda semana. Por isso que você se assusta com tudo. Por isso que quando eu abro nas minhas caixinhas lá, eu vejo como que a maioria dos cristãos vivem aprisionados pelo medo. Pelo medo do diabo. Bill, maldição hereditária é o top 5 das perguntas que eu recebo. Quando alguém faz alguma coisa contra mim, no ocultismo, em alguma seita, alguma coisa, o que eu faço? É outra que o pessoal pergunta. Crente que até hoje, se cai um endemoniado no meio da igreja, parece que cai uma bomba atômica, abre assim, ó, não sabe o que fazer. Começa a cair gente endemoniada aí do seu lado. Você vai fazer o que, irmão? Vai chamar intercessão? Vai chamar o ministério de oração? O que você vai fazer? Como é que você vai botar a mão na cabeça do diabo? Para orar, para dizer em nome de Jesus, vai embora. Como? Se você não lê a palavra. Ousadia, guarde isso aqui. Ousadia é fruto de conhecimento, irmão. À medida que você conhece, sua ousadia aumenta. Quantas vezes eu já terminei de pregar e alguém chega e fala: pastor, ore para que Deus me dê mais ousadia. Eu oro.
mas nunca sem dizer: eu vou orar, mas você precisa de conhecimento, porque ousadia é fruto de conhecimento. Ou você acha que um soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que compõe o time do BOPE, ele sobe numa missão dentro de uma zona de perigo, porque ele é muito corajoso? O que você chama de coragem é ousadia. Inclusive, antes de subir, toda sorte de seta de medo que vem em qualquer ser humano chega para eles também. Mas por que não encontra lugar neles? Porque para cada mentira que o medo traz, eles têm uma resposta: eu fui treinado, eu sei lidar com essa situação. Eles sobem com ousadia, eles não sobem coragem de doido, eles sobem com ousadia. Eles foram treinados, eles repetiram aquilo várias vezes, eles imaginaram inúmeras situações. E quanto mais eles vão repetindo e ouvindo e se exercitando, mais ousadia vai crescendo. A Bíblia diz que Deus adestra a mão do seu povo para a batalha. Deus quer fazer o mesmo conosco quanto à palavra. Que manuseemos bem a palavra, para não sermos envergonhados diante das opressões do diabo. Maldição hereditária pega em crente, pega só em crente que crê errado, que acredita que o sangue, o DNA do pai e da mãe ainda tem autoridade sobre ele, como se ele não tivesse nascido de novo. Trabalho de macumba, de que quer que seja, de magia negra, de satanismo, de não sei da onde, pega em crente, só em crente, em quem crê errado, em quem não crê na palavra, em quem é um alvo fácil. Crente que treme a janela de casa, ai meu Deus, às vezes foi uma manifestação espiritual mesmo, e daí? E daí? Já pode derrubar todas as panelas lá de casa. Tô nem aí, vou virar e falar assim: ó, só me deixa dormir, tá? Pode balançar a panela, fazer o que quiser. Ai pastor, estão balançando a panela aqui de casa, e aí, vai fazer o quê? Fica com medo? Você já se tornou um alvo. Quando você se amedronta com essas coisas, quando alguém libera uma palavra e você já fica desesperado para alguém orar por você, está denunciando que você... E aí, se você precisa de oração, vá mesmo. Bateu o desespero, peça oração mesmo, pelo amor de Deus, o mais rápido possível, que você vai precisar. Deixa nós orar e blindar você. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que essas coisas não encontrem o mínimo de verdade no seu coração. Vai chegar e você... E daí? E daí? Aquele que é de Deus, o diabo não toca, é o que a palavra diz. Se há ao meu derredor um demônio que brama, que faz barulho, som como um leão, a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o diabo não pode tocar, e eu sou de Deus, acabou. E ponto final. E ponto final. Só que você nunca vai crescer em autoridade sem conhecimento. Ousadia, autoridade é fruto de conhecimento. Para alguns por aí, é muito benefício, é muito bom que vocês não leiam a palavra, que vocês dependam deles, porque eles manuseiam vocês para onde eles querem, eles falam o que eles querem, eles conseguem o que eles querem de vocês. Mas aqui nós queremos que você amadureça e se torne um sacerdócio da sua casa, da sua família. Que a sua esposa olhe para a sua imposição de mãos como olha e recebe de qualquer grande pastor. Agora, meu irmão, como nós vamos ter os mesmos resultados de Moisés, o mesmo resultado dos nossos pais, se o sucesso deles foi a palavra? Ontem eu vi esse meu mentor, que hoje deve estar com 60 anos mais ou menos, falando: eu acordo 5 horas da manhã, todo dia, porque eu não consigo ficar sem ler a palavra, e é a hora que eu posso. Todo dia, para ler a palavra. Cabeça branca já.
andando com Jesus há anos e continua amando a palavra. Eu não vou perguntar, mas você se pergunte. Você já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Toda? Já leu a Bíblia pelo menos uma vez toda? Irmão, esse é o livro da sua fé. Da sua fé. A maioria de vocês já leu pelo menos um livro inteiro. Alguns aqui que gostam de livro de ficção já leram vários. Harry Potter, você já sabe dele buscando pedra filosofal, dele buscando capeta não sei aonde, você sabe tudo. Você sabe tudo dos, sei lá, Senhor dos Anéis, é top. Melhor filme que já existiu, e quem pensa o contrário está errado, precisa de oração. Senhor dos Anéis, já leu o livro todo, e olha que é livro, viu? Mas quantas vezes você leu a Bíblia toda? Que argumento que você vai ter? Para a gente caminhar para o término. Verso 5 de Josué capítulo 1. Ninguém poderá contra ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus foi com Moisés e foi com os nossos pais por meio da palavra. Eu sei que há muitas desculpas que nós damos para não lermos a palavra, para não nos apegarmos nesse livro, mas eu quero ler algo para você aqui muito interessante. Quem aqui gosta de série, levanta a mão. Sério, pode levantar, irmão. Aqui, ó, levantando minha mão, em paz, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Quem gosta de série, levanta a mão. Gosta de uma sériezinha, de vez em quando, dá uma relaxada, né? Estou trazendo uma suavidade aqui para você poder levantar a mão. Ok. Quem aqui, deixa eu ver. Pessoal do Friends. Quem gosta de Friends, levanta a mão. Olha. Grey's Anatomy. Ó, os médicos aí. Caiu alguém do lado, não sabe fazer nem massagem cardíaca. Mas tá aí, tá formado, pós-graduação, doutor em Grey's Anatomy. Oh, meu Deus. Aí eu vi isso aí no episódio 5 que você está sentindo. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Se você assistiu Game of Thrones, a série inteira, você poderia ter lido a Bíblia 3 vezes. Se você assistiu Friends, você poderia ter lido 2 vezes. Se você assistiu The Crown, você poderia ter lido 4 vezes. Se você assistiu Grey's Anatomy, você poderia ter lido a Bíblia toda de capa a capa 10 vezes. E aqui eu não estou dizendo para você não ver série. Eu estou dizendo que naquele grande dia, todas as nossas desculpas morrerão diante dessa verdade. Não nos faltou tempo, faltou vontade, faltou apego à palavra. Você pode assistir série, tudo bem. Mas se você não leu essa Bíblia nenhuma vez, como você diz ser apaixonado por Jesus? Como você diz crer que essa palavra criou e sustenta todo o universo? Como você diz que tem vontade de construir uma família segundo os princípios e valores da palavra de Deus, sem os conhecer? Você já parou para pensar o perigo que você corre de todos os domingos vir aqui, ouvir uma mensagem há 2 anos e nunca ter parado para ler a sua Bíblia? Graças a Deus que aqui tem homens de Deus que temem primeiramente ao Senhor. Mas você já parou para pensar que você pode estar entregando o seu coração a lugares perigosos, porque falam em nome do Senhor que você não conhece como Ele pensa?
mas que eles dizem que Deus é assim. E aí você assina embaixo porque tem alguém dizendo que Deus é assim. A palavra está aqui. Os pensamentos, as intenções de Deus estão aqui. Se a sua vida tem sido transformada aos domingos, ouvindo essa palavra, o que vai acontecer se você decidir ler ela todos os dias? Eu quero te entusiasmar a sair daqui hoje. Sair daqui hoje, começar a ler o Novo Testamento. Eu falei semana passada, e eu quero perguntar, quem aqui se esforçou para ler um capítulo da Bíblia por dia essa última semana? Glória a Deus. Vamos continuar. Amém? Continue lendo um capítulo. Um capítulo que seja todos os dias. Mas não deixe de ler. Porque há poder aqui para você resolver todos os problemas da sua vida. Todos os problemas da sua vida. Há luz aqui para dissipar toda a ignorância e todas as trevas. Se coloca de pé no seu lugar. Poxa, Bill, eu acho que faltou mais palavra hoje. Irmão, se você já leu a Bíblia toda 2 vezes, talvez tenha alguma verdade no que você está dizendo. Fora isso, cria vergonha na sua cara. Está faltando palavra para você, você não está lendo nem em casa. A mesma preocupação que você tem com a palavra que falta aqui no púlpito, começa a ter preocupação com a palavra que falta na sua boca, na sua semana, na sua casa. Seja um bom sacerdote da sua vida, irmão. Estão chegando dias que o joio será separado do trigo. Os fãs de Jesus facilmente serão fãs do anticristo. Só os discípulos vão permanecer, irmão. E os discípulos são discípulos porque praticam a palavra. Aleluia. Aleluia. Eu quero que a gente tire um tempo para orar sobre isso. Para você se arrepender, mudar sua rota, o seu desapego pela palavra. Que você decida hoje a se apaixonar mais por essa palavra. Pode ser que amanhã você tenha boas desculpas para não ler. Mas você vai romper com cada uma das desculpas sem vontade, sem desejo, e você vai abrir e vai ler. Porque quando você está com fome, na verdade, quando o seu estômago está doendo, você sabe que comer é uma questão de sobrevivência. Você sabe que respirar é uma questão de sobrevivência. E ler essa palavra, proclamar essa palavra, precisa ser uma questão de sobrevivência para você. Se não é, você é um forte candidato a estar só sobrevivendo. Senhor, nós queremos ver os sinais e maravilhas que essa palavra traz. A gente ama ver milagre, a gente ama ver cura, a gente ama ver as manifestações do Espírito Santo. Mas Senhor, o Senhor não quer que sejamos conhecidos por homens de sinais e maravilhas, mas como seus discípulos. E os teus discípulos amam e praticam a sua palavra. Como eles saberão o que fazer diante de cada situação, sem apego por essa palavra? Quantas vezes o diabo tem humilhado famílias aqui, destruído negócios, projetos que foram dados pelo Senhor, porque esse homem, essa mulher é facilmente enganado porque falta a tua palavra. Em nome de Jesus, nós não vamos ser apenas ouvintes do culto de domingo, mas nós vamos ser bons pregadores da nossa própria vida, lendo e proclamando essa palavra, de dia e de noite, diante de cada circunstância, perguntar o que Jesus faria, o que eu vi Jesus fazer nessa situação, o que a palavra do Senhor me orienta, como administrar, como governar, como ser um bom homem, como ser uma boa mulher,
A tua palavra importa para nós, Senhor. Nós precisamos da tua palavra. Nós nos arrependemos, Senhor, por gastarmos o nosso tempo com tantas coisas, por buscarmos prazer, distração, refrigério em tantos lugares, e nos esquecermos, nos afastarmos da tua palavra. O Senhor foi com Moisés, o Senhor é conosco. A única coisa que o Senhor espera de nós é que nos esforcemos para nos rendermos à tua palavra. Que façamos uma força na rendição. É tão poderoso quando nós ousamos concordar com o Senhor. Mas como nós vamos concordar com o Senhor se nós não sabemos o que o Senhor pensa? Todos os grandes homens foram quem foram porque concordaram com o Senhor, porque ousaram crer na sua palavra, fizeram força para permanecerem na sua palavra, fizeram força para permanecerem rendidos ao Senhor. Se vamos nos esforçar para uma coisa, nos esforçaremos para nos manter na sua palavra, para crer na sua palavra. Aleluia. E aí não vai faltar força, não vai faltar ânimo e poder para mais nada, porque sinais e maravilhas, graça, favor acompanharão aqueles que creem. E nós somos daqueles que creem, Senhor. Que sejamos um povo de menos jargões evangélicos e mais prática e vivência na palavra. Em nome de Jesus, aviva o nosso amor, a nossa paixão, a nossa entrega à palavra, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Assim como a palavra se encarnou em Jesus e foi um com Ele, que a gente comece a ler, a meditar nessa palavra até que sejamos um com ela, até que seja impossível alguém nos ouvir, nos ver e não se encontrar com Jesus, porque nós e a palavra somos um só. Que a palavra que sai da nossa boca, que é proclamada dia e noite, seja encarnada em nós, entranhada em nós. Que sejamos conhecidos por um povo que ama a palavra. Já parou para pensar, irmão? Pode dizer o que for dos judeus, mas quando você pensa em judeu, você pensa em aliança com Deus. Você pensa num povo que ama a Torá. Rapidinho você chega nessa conclusão. Você pensa num judeu, você pensa num cara lendo a Bíblia, a Torá no caso. Homens de aliança. O que as pessoas pensam quando pensam no evangélico? Será que elas nos ligam rapidamente à palavra, à devoção à palavra, paixão pela palavra? Quando eu fui a Israel, várias vezes eu entrava em algum estabelecimento. Me lembro como hoje, um deles que eu entrei, e eu vi isso várias vezes. Eu entrei numa joalheria para comprar, e aí tinha um judeu lá assim, ó, lendo e citando a palavra. Eles fazem em movimento, porque eles acreditam que estar em movimento traz um envolvimento maior com o que eles estão fazendo, mais foco. E aí ele está lá, em movimento, lendo a palavra. Enquanto ele não acabou de ler o que ele determinou para ele que ele ia ler, ele não me atendeu. Ele ficou lá. Aí quando acabou, ele fechou, levantou e perguntou o que eu queria. Quando pensarem em cristãos, pensem em pessoas que amam a palavra. O que é ser um cristão para os nossos filhos? Alguém que se importa com a opinião de Deus.
Os nossos filhos nos veem buscando a opinião de Deus, proclamando a palavra. Há uma responsabilidade muito grande, porque Josué ouviu do Senhor: você vai guiar esse povo até a terra prometida. Como? Proclamando a palavra. Eu serei com você como fui com Moisés. Proclame a palavra. Fale desse livro. Medite nele de dia e de noite. Que responsabilidade, porque se Josué fracassa, possivelmente todo aquele povo fracassaria. Existem promessas que estão para os nossos filhos, que dependem dele nos ver, dele que eles nos vejam lendo e proclamando essa palavra. Não é só sobre você, é sobre a próxima geração. É sobre a terra de promessas, sobre o nível que Deus tem para os nossos filhos. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a amar a palavra, a ter paixão pela palavra. Aleluia. Que sejamos conhecidos por um povo que entra em problema por causa da palavra. Que é perseguido por causa da palavra. Que perde oportunidades por causa da palavra. Isso fará com que os nossos filhos nos olhem e vejam que somos aliançados com Deus, amigos de Deus, não amigos desse mundo. Desperta-nos para a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida!